Obrigado, presidente. Boa noite já, né? A todos ainda presentes, colegas deputados e aqueles que assistem a TV Alerj. Bom, eu começo a minha fala falando sobre o projeto 2345, de minha autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de empresas prestadoras de serviços com sede no estado do Rio de Janeiro. Eu fui indagado por alguns grupos liberais, inclusive me questionando o porquê desse projeto, e, segundo eles, vai contra a tese do liberalismo, né? Primeiro, dizer que nós fomos eleitos, né? E aí, no PSL, no modo geral, com uma plataforma, um discurso voltado ao liberalismo econômico, e, diante disso, a gente buscando sempre a desburocratização e também o fomento do desenvolvimento econômico no Brasil. Esse projeto, é importante deixar claro, e eu já expliquei isso junto a esses grupos e quero explicar aqui, o Estado do Rio de Janeiro, como bem colocou o deputado Luiz Paulo anteriormente, vai ter uma perda de arrecadação muito grande, né? Se eu não me engano, em torno de 16 bilhões. O Estado do Rio hoje tem um problema grave, e aí a gente pode citar o histórico e também a questão do regime de recuperação fiscal, que as alíquotas de ICMS são muito altas. O custo do Rio de Janeiro também é muito alto, do Estado do Rio de Janeiro, e isso faz com que as empresas do Estado do Rio de Janeiro acabem tendo o preço dos seus produtos, dos seus serviços, muito mais alto que de outros estados, por exemplo, como de São Paulo e também o Espírito Santo. E o que nós vemos é que as empresas de grande porte no Rio de Janeiro acabam, nos seus processos de concorrência, contratando as empresas de outros estados por elas terem um preço melhor, e é assim que funciona uma concorrência aberta e sadia em qualquer lugar do mundo. Só que o fato isso até momentos atrás, ou seja, antes da Covid, fazia com que a gente buscasse outras alternativas, as empresas crescessem menos, mas não gerasse aí uma queda no número de oportunidades de trabalho no estado do Rio de Janeiro. E o que vai acontecer agora, isso é claro, que sem essa competitividade, que a gente já tinha de forma muito racionada anteriormente, a gente vai perder muitos empregos. Então, o que esse projeto quer? Esse projeto quer que o poder público e também aí dando incentivos, e isso já estava em outro projeto meu de conteúdo, né, desenvolvimento local, que as empresas que estejam sediadas no Rio de Janeiro e, por sua vez, aquelas também que tenham funcionários no Rio, tenham prioridade na hora de fazer a prestação de serviço para os órgãos públicos. Até porque, se nós estamos pagando como contribuinte por uma empresa, não faz sentido nenhum essa empresa pagar o ICMS, o ISS, de outro lugar. Esse dinheiro tem que voltar para o Rio de alguma forma. Então, a ideia do projeto é fazer com que o dinheiro que está no Rio fique no Rio. E quando se fala em protecionismo, dizendo que isso é um projeto super protecionista, não é super, mas de fato é. Você vê hoje os Estados Unidos fazendo isso, ele trabalhando para que o seu desenvolvimento nacional seja priorizado. E o Estado do Rio tem que fazer isso, porque a gente vai sair desse momento de pandemia devastado. E se a gente não conseguir o mínimo de sustento para as nossas empresas no Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ver o número de postos de trabalho indo para percentuais muito desesperadores. Então, por isso que eu apresentei esse projeto de lei. É um projeto que visa, acima de tudo, preservar postos de trabalho e que o dinheiro do Rio fique no Rio. É muito importante isso. Bom, seguindo aqui um outro tema que eu me deparo com certa atenção,
e aí talvez num cenário até nacional, não só no estado do Rio de Janeiro, mas eu não sei, talvez anos à frente, espero eu estar aqui, né? Porque infelizmente essa questão do Covid é dramática. A gente vai vendo cada vez pessoas mais próximas da gente indo a óbito, pessoas até bem de saúde, novas, enfim. A gente vê que, de fato, até aquela questão do grupo de risco, às vezes eu tenho as minhas dúvidas, né? Mas espero eu que no futuro tenha uma resposta para essa situação, essa doença psiquiátrica que a gente tem no Brasil hoje, que é todo mundo querer ter razão numa situação que ninguém que está em vida, e aí eu digo até os mais velhos, né, óbvio, ninguém que está em vida presenciou uma situação tão diferente como nós estamos vivendo agora da pandemia. Então, veja, todo mundo quer ter razão. Eu estou certo, o fulano está errado. O presidente está certo, o governador está errado, o governador está errado, o prefeito está certo, o prefeito está certo, o governador está errado. Todo mundo quer achar um culpado e, mais do que isso, quer ter razão nisso. Eu pergunto o seguinte, como é que alguém consegue achar que pode ter razão em algo que nem acabou? Como é que alguém pode achar que tem a resposta de uma pergunta que nunca existiu? Né? Então, eu estou fazendo aqui, abrindo esse debate, porque é preciso bom senso. É preciso bom senso. Se não bastasse o drama que essa doença já traz, a gente entra nas redes sociais, a gente vai aos locais, é só discussão, é só debate, é só guerra, guerra, guerra. As pessoas parecem que querem, mais do que passar pela pandemia, querem ter razão sobre o que trouxe a pandemia e como sai dela. Então, eu confesso até que a Assembleia, e dou a mão à palmatória, porque é o meu primeiro mandato e eu sempre fui um crítico muito grande da Assembleia Legislativa e fui até, vamos dizer, repreendido de forma contundente, mais justa pelos meus pais. Mas a Alerj hoje parece ser um alento para mim quando eu chego aqui e vejo que tem 70 deputados, cada um com as suas ideias, suas ideologias, mas 70 deputados emanados em trazer soluções que cabem a nós do Legislativo. Projetos de leis que têm assinatura de deputados do PSOL, do DEM, do PSL, do PT, que de alguma forma sabem que nada adianta a nossa guerra se nós não estivermos aqui para continuar no futuro as nossas discussões ideológicas. Então é preciso a união. E vejo, por exemplo, esse caso do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente Jair Bolsonaro, uma briga nacional. É uma briga nacional. Eu acho que o ministro Sérgio Moro já fez o seu legado à sociedade brasileira, botando em cana o Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca deveria ter saído, mas infelizmente saiu, botando em cana Eduardo Cunha, botando em cana Marcelo Odebrecht, já fez já tem o seu legado. E o presidente Jair Bolsonaro foi o cara eleito, e ele bota quem ele quiser e tira quem ele quiser. E não cabe falar nisso, que é impeachment, que é aquilo, que é não sei outro, como também não cabe nem para o prefeito Marcelo Crivella, que foi pedido há um ano atrás, como também para o governador Wilson. A gente tem talvez a gente esteja num momento que tudo a gente acha que é motivo de tirar o outro e não respeitar o voto que o colocou ali. Então, eu queria fazer essa questão, dizer que ter parlamentares que usam das redes sociais, tá? Que engraçado, que era para estar na sessão plenária hoje, não estava. Deputado. Concluindo, que era para estar na sessão plenária hoje, não estava. O papel de parlamentar, que é votar, que é criar leis, que é fiscalizar, não estava. Agora, para ficar na rede social enchendo o saco de todo mundo com o negócio de Jair, de Lula, de faca, de pedra, de não sei o quê, o cara faz. Então, a gente precisa, isso eu peço o apoio dos colegas deputados, a gente precisa, até às vezes, dar um tranco em outros, é o seguinte, olha, não é o caminho. Vai ter um momento de briga política,
Mas não é agora, porque cada vez mais essa doença está chegando mais próxima de nós, cada vez mais essa doença cresce. A deputada Renata Souza falou do número dos casos. Eu não tenho atualizado aqui os números, mas eu vejo aqui de ontem, são 32 mil, 68 mil casos, 4.784 mortos. Hoje deve ter tido atualização, estou falando do número de ontem. No Rio de Janeiro, 8 mil casos. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E ninguém está imune disso. Seja você com a sua BMW, ou seja, o rapaz na rua que empurra o burro sem rabo, todos estão diante de uma possível fatalidade e a gente precisa se debruçar disso de forma unida, tentando ter mais serenidade, menos guerra, e assim a gente conseguir sair desse momento catastrófico. Me desculpem até o desabafo, mas eu utilizei aqui o momento da fala para poder desabafar um pouco. Obrigado, presidente Renata Souza, deputada Lucinha, enfermeira Rejane, deputado Luiz Paulo, deputado Capitão Teixeira, deputado Rodrigo Amorim. Uma boa noite a todos. Deputada enfermeira Rejane, e eu já gostaria de pedir para os outros deputados, porque realmente às 19 horas eu preciso sair. Então, gostaria de pedir ao deputado Capitão Paulo Teixeira que assuma a presidência. O senhor pode?